Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa amada Escola Sabatina. Que bom que você está aqui conosco. Estamos na 4ª temporada deste programa. Estamos aqui felizes porque tem sido usado esse mecanismo de pregação para ajudar os nossos alunos, os nossos professores da Escola Sabatina e também para ajudar pessoas a conhecer um pouquinho mais sobre esse Deus maravilhoso que nós cremos. Que bom que você está aqui fazendo parte de toda essa história. Queridos, a lição desse trimestre está fantástica, falando sobre a missão de Deus e a minha missão, a sua missão também. Você não pode ficar de fora desse estudo. Se você não tem a lição ainda, manda um alôzinho para nós. Nós vamos tentar te mandar ela de uma forma física. Se você prefere virtual, tem como você baixar o aplicativo da lição da Escola Sabatina no iOS, quer dizer, tem também no Play Store, Escola Sabatina, e você pode selecionar principalmente qual idioma que você quer estudar. Não fique de fora, tá bom? Estude a lição porque você vai ganhar muito com esse pão espiritual. E se você está vendo aqui um QR Code aqui na nossa liçãozinha lá de cá, tá vendo? Bem no cantinho, é o quiz da lição. O que é o quiz da lição? Você vai ter 3 perguntinhas que você vai poder responder para testar teu conhecimento durante o estudo da lição. Então você pode selecionar ali o campo de origem, o país que você está, o estado, a associação que você pertence, você responder ali e você vai ter uma pontuação e vai ter algo muito especial para você no final, tá bom? Não fique de fora do nosso quiz. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, filho de Deus, vai lá no YouTube, por favor, @PaulistaLeste, tá vendo aqui embaixo? Clica no sininho e você vai estar por dentro de todo o conteúdo da nossa Associação Paulista Leste. Mas se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu quero o Instagram, tá tudo certo. Aqui embaixo, nips.apl, e você vai receber os rios, você vai conhecer um pouquinho mais só sobre a Escola Sabatina, tá bom? Vai lá, nos segue nas redes sociais e fique por dentro de todo o nosso conteúdo, tá bom? Queridos, nós vamos dar aqui continuidade ao estudo da lição desta semana. A lição 3 está falando de uma forma maravilhosa o chamado de Deus para a missão. E eu não posso falar disso sozinho. Temos aqui o nosso querido pastor Márcio Nogueira da Paz. A graça e a paz, pastor Leonardo Barbosa. É o pastor de Caieiras. Pastor, manda um abração pro teu povo. Muito obrigado por estar aqui conosco novamente. Vamos lá, eu que agradeço o convite, mandar um abraço aí para todos os lindos, os queridos lá de Caieiras, para todas as ovelhas. E também um abraço para a esposa, né? Tem que mandar, porque senão depois dá problema, né, pastor? Com certeza. A esposa Priscila Vai dormir Paz, no sofá, viu? E também para Evinha, que está chegando aí em novembro. A primeira. A herdeira está chegando. E, como disse lá na primeira lição, um abraço para a sogra também, né? Isso daí! Aí sabe fazer o meio de campo, tá vendo, gente? E temos também aqui a presença do pastor Álvaro Piacenso. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Querido pastor Leonardo, é uma alegria poder compartilhar aqui desse projeto interessante que é o estudo da lição da Escola Sabatina. Quero mandar um abraço aqui para a Igreja do Jardim Maringá, o Jardim Ipanema, Parque Savoy e também para minha família e minha esposa, né? Posso deixar, né? Opa! Deve. Eu quero dormir do lado dela, não quero Isso dormir no daí. sofá, não. Pastor Álvaro é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Pastor Álvaro é minha testemunha de casamento. Olha, estive lá, viu? Lá, e foi ele no casamento, E viu? deu certo, lá, hein? Deu certo. Pastor Álvaro tem uma história linda de ministério. 30 anos de ministério, anos. pastor. Completei em abril. Pastor Márcio tem terceiro para o quarto ano, dízimo, né? O dízimo disso daí. 3 anos, vamos pro 4º ano agora. Estamos aqui no 11º ano de ministério, indo para o 12º. E a gente vê aí gerações diferentes, mas todos com um intuito só. A missão do coração de pregar Amém, Jesus. amém. Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Pastor Álvaro, pode nos abençoar? Querido Pai, nesse momento estaremos voltados aqui para recapitular essa lição que foi tão importante para nós, está sendo tão importante, que é a sua missão, o nosso chamado.
e venha nos abençoar com o seu santo e bom Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, o chamado de Deus para a missão. O verso para memorizar, Atos capítulo 1, verso 8 diz: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder. Essa é uma mensagem muito, assim, significativa para nós, porque nós vamos receber poder condicionados a uma situação, a uma ação. Pregar a mensagem. Ellen White, no livro Serviço Cristão, ela diz: enquanto a igreja de Deus não tiver o maior número de membros envolvidos na missão, então vocês vão receber um poder do Espírito Santo. Então está tudo envolvido. Para eu receber poder de Deus, eu tenho que estar envolvido nessa missão. Receber poder não é você ser o super-homem, ter um poder sobrenatural, mas eu ter uma vida íntima e ver coisas maravilhosas sendo realizadas através das benfeitorias nossas, né? Nós vamos ser instrumentos, seremos os canalizadores da mensagem de Deus. Sabe, pastor Léo, eu vejo muitas igrejas, e entendo o que eu vou falar aqui, não é errado o que estão fazendo, mas eu vejo muitas igrejas buscando, orando, Mas não agindo. mas a ação não está acontecendo. Então, o poder do Espírito Santo virá quando eu agir, quando eu sair. Eu busco, tá certo, mas eu preciso sair, eu preciso ir, eu preciso fazer discípulos. Então, quando a ação estiver diretamente ligada à busca, aí sim o Espírito Santo vai conseguir nos usar mais. Então, é aquilo que a gente falou, né, nas outras lições, é sair das quatro paredes, sair da zona de conforto. E eu costumo dizer que onde há conforto, nunca existirá crescimento. Por mais clichê que isso soe, mas enquanto eu estiver confortável, eu nunca vou conseguir crescer espiritualmente ou em outras áreas da minha vida. Eu tive a oportunidade de, nesse ano, no mês de julho, ir para a Amazônia, ficar 10 dias lá em missão. E eu conversando com a Priscila, eu falei assim, olha, a gente ficou em 35 pessoas dormindo em um barco, em rede. Primeiro que eu nunca tinha dormido em rede. Eu ficava tudo torto, né? Dor nas costas e tal. Quando chegou o 10º dia, eu estava acostumando, acabou a missão. Mas muito quente. Não tinha pernilongo, como alguns dizem. Muriçoca. Muriçoca, né? Muito quente, muita gente no mesmo lugar. E aquela... Rapaz, um clima assim totalmente desconfortável. E no último dia da missão, nós fomos para um local, que é o Centro de Missões, e a gente foi para uma sala que tinha ar-condicionado. Nossa, mas que coisa boa. E ali, eu olhei para a Priscila e falei assim, se durante a missão nós tivéssemos pleno conforto, a gente não teria feito o que a gente fez. Então, eu penso que a missão ela vai realmente nos levar a um ambiente desconfortável. Mas é esse ambiente desconfortável que vai nos fazer querer agir e fazer ainda mais. Então eu falei, se eu estivesse dormindo numa cama, no ar-condicionado aqui, no barco, eu não ia ter a mesma disposição de levantar cedo e tal e fazer a missão. Eu estava na rede e não via a hora de passar a noite logo para poder sair de lá e fazer alguma coisa. Então, entenda também, às vezes o local desconfortável vai te trazer mais sede de missão. E quer ver uma coisa interessante? Esse, como nós até discutimos, esse chamado, ele é condicionado, esse poder é condicionado ao nosso desejo de nós sairmos da nossa zona de conforto para cumprir a missão. Isso aconteceu com os discípulos, né? Eles receberam esse poder não para eles, mas para fazer o evangelho avançar. Abençoar, né? Outras Ser pessoas. canal, como disse a lição passada. Porque às vezes a gente só está, como o pastor falou, só está pedindo, mas não queremos agir. Não quer pôr para fora. Esse poder é para você agir. A oração, o final da palavra é ação. Saímos com esse propósito de salvar, né? Não adianta só reter, né? Não, Sabe, não. pastor Léo, posso falar mais uma? Eu estava tentando entender por que o Mar Morto é chamado de Mar Morto. E
Assim, existem algumas teorias, mas uma delas eu achei assim bem interessante. Muitos rios desaguam no Mar Morto. E ele está assim em uma altitude, né, bem baixa, o mais baixo possível. Então, a maioria dos rios ali desaguam nele. Só que ele não compartilha as águas dele com ninguém. Então, tudo que cai nele, ele retém só para ele. Por isso que ele se tornou morto. Porque Excesso de sal, né? o fato dele Salinidade. o fato dele não compartilhar água com ninguém o tornou morto. E eu entendo isso dentro da nossa missão. A gente vai lá, busca, ora, faz. Fins em si próprio, né? Vai lá, eu digo assim que a gente fica obeso espiritual, de tanto que a gente busca. Só que se a gente não compartilhar e reter a bênção, nós não vamos passar de mares mortos. É verdade. E é onde que nós entramos nessa questão, né? Você vê, quando começa na lição de sábado, a gente já vai interligar para a parte sair da zona de conforto, a questão da construção da Torre de Babel, que o pessoal queria um propósito em si próprio ali. E Deus fez da dispersão daquele povo após a Torre de Babel para povoar o mundo e a mensagem também ser pregada. Agora, ali é uma grande lição de que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. As pessoas tiveram que sair da zona de conforto de uma forma obrigatória, porque o idioma não batia e tive que haver alguém que falava o mesmo idioma. Tá entendendo o que eu tô falando, então vamos nos situar em tal lugar. Ou vai agora. Ou vai, não tinha o que fazer. Agora, como que eu posso sair da minha zona de conforto? Moisés ficou 40 anos fora do Egito. Deus olhou pra carinha dele e disse, ei, caboclo, tá muito legalzinho na casa do sogro, né? Sendo pastorzinho das ovelhas, mas você vai sair daí e vai pra lá, ó. Volta. Meu propósito para você é outro, né? Outro. Você vai ser meu embaixador nessa terra. As pessoas vão entender Jesus através de você. Volta. Você tem que libertar meu povo. Libertar teus irmãos. Moisés enquanto Moisés não viu a sarça pegar fogo, aquela teofania acontecendo de Deus ali, ele não entendeu o propósito dele. Ele precisou acreditar. Mas como que eu posso fazer isso para nós, nos dias de hoje? Sairmos da nossa zona de conforto. É legal pregar a mensagem, mas só que às vezes eu vou ter que pregar a mensagem em um lugar que não é cômodo, não tem um ar-condicionado. Às vezes nós vamos pregar a mensagem para pessoas que não querem ouvir. Eu lembro da primeira lição de uma pessoa do seu distrito que pregou a série de estudos e a pessoa não teve interesse. É a parábola do caminho. Vai cair em lugares com pedras, com espinhos, mas a mensagem tem que estar ali, tem que ser pregada. A toda a tribo, língua e nação. Jesus não falou, você vai pregar a todos que vão aceitar. Não, você tem que pregar a todo mundo. O restante é comigo. Quer ver uma coisa, Léo, que eu acho que às vezes acontece? Então, várias razões. Porque nós não queremos sair da zona de conforto, pastor Márcio. Sobre a Torre de Babel, que é o exemplo aqui, deixado aqui na lição de domingo. Por que eles construíram aquela torre? Porque eles não acreditaram na promessa. Que Deus havia prometido, olha, não vou destruir mais o mundo com água. E eles não confiaram nisso. Não. O povo é teimoso, né? O povo é teimoso. E às vezes nós não queremos, pastor Léo, sair da nossa zona de conforto, porque a gente não confia na provisão de Deus. Que Deus vai nos abençoar. Pô, você está num certo distrito, tá? Ali tá legal para você, mas às vezes você não quer sair daquele distrito, ou não quer sair daquela igreja. Tá tão bom, né? Tá tão bom. Mas a mesma maneira que Deus te abençoa naquela igreja, vai te abençoar lá também. Então, às vezes, é necessário nós confiarmos e depositar a nossa vida diante do Senhor, tá bom? Então, aqui está um ponto interessante. A confiança que Deus vai estar conosco. Deus vai nos abençoar. Vamos sair da nossa zona de conforto e Deus vai nos dar segurança em qualquer lugar, porque a segurança vem dele, né? E ele vai nos dar alegria de servir. Eu vi aqui também no começo da lição de domingo, né, fala assim que a fim de alcançar outros, Deus pretende que nos movamos além da nossa zona de conforto. Então a gente tem que ir além. Eu penso que a missão de Deus, né,
a missão de Deus, a qual nós somos convidados a participar, para nós ela tem prazo de validade em lugares, geograficamente dizendo. Sim. Eu fui usado aqui, agora ele quer me usar lá e tal. Então, e outra, né? Quando a gente percebe, isso aí que o senhor falou é muito real, quando a gente percebe que está ficando muito confortável, é hora de sair. Exatamente, porque a gente vai começar a depender muito dos do nossos material. meios, do material. Exatamente. Então, eu vejo aqui também a questão da história da Torre de Babel, né? Uma ambição humana. Eles já começaram errado. Começaram não confiando, como o pastor disse. E depois desobedecendo. Então, a insegurança leva à desobediência. Que foi o que aconteceu com eles. Não, a gente vai construir uma torre aqui diz, né? Para poder celebrar o nosso próprio nome. E a gente vai fazer e deu. E Deus vem e interfere. Fala não, porque Isso não é missão, é missão egocêntrica, Exatamente. né? Isso não é missão, isso é querer o que eu quero. Isso é querer para mim, né? Então, assim... Razões egoístas. Como a gente vem estudando na lição, Deus ele quer usar pessoas para poder espalhar o seu evangelho. Então aqui, o plano de Deus para eles, o propósito de Deus para eles é que eles se espalhassem pela terra. Mas eles não, a gente vai ficar junto. Ou seja, querer fazer do nosso jeito. Não vai ser assim. Então, eu vejo que essa questão de insegurança traz essa desobediência e a desobediência naturalmente interrompe a missão de Deus, né? E aonde que nós entramos na parte de segunda-feira, seja uma bênção ao mundo inteiro. Aqui vem o chamado de Abraão, né? Deus olha para ele e fala assim, filho, você vai ser pai de uma grande nação e de ti vai sair a minha descendência. Vai sair o unigênito de Deus, vai sair da tua... Mas daí você vê ali Abraão saindo da parentela, da sua zona de conforto. Da sua zona de conforto. Você vê ali ele confiando na providência divina, mas só que tem uma hora que ele cansou. Não, mas será que Deus... Eu tô ficando velho, minha mulher já tá velha. O tempo vai passando. O tempo passou, mas a missão... Não se cumpre. Vai lá, conversa com Sara, daí vem Agar, tem um filho, Ismael. Daí, de repente, Deus olha para ele assim, não, ele não é o filho da promessa. Agora tua mulher vai ter o filho da promessa aqui. Isaac. E isso me chama a atenção porque depois ali Deus começa a colocar a missão de Abraão através de Isaac. Aí Deus prova Abraão, me dá aquilo que você mais ama agora. Quero ver se você está disposto a pagar o preço para essa missão. Abraão ouve isso, vive isso, e através desse sacrifício de Abraão ele tem um respeito dos dois povos. Se você pegar dos judeus e de árabes. Sim. Porque eles entendem Abraão como pai da promessa. Os árabes pelo sentido de Ismael, porque deu origem a 12 príncipes e toda a nação árabe. Mas eles entendem Abraão, veem o testemunho que ele deu e a missão que ele teve. E o judeu para a descendência do povo de Israel. Mas ali nós entendemos que a missão foi para o mundo, através de uma única pessoa. Como que eu posso entender que a missão do mundo também, ela pode vir através da minha forma de fazer? Mas, pastor, eu não sei pregar. Que nem minha esposa, ela não sabe pregar. Se você pegar um microfone para poder dar para ela poder fazer uma oração lá na frente da igreja, ela cai dura. Já se ela fala assim, Leonardo, chama o SAMU. Mas ela olhou para mim e falou assim, Leonardo, eu quero pregar a mensagem, mas eu não sei. Mas eu vou arrumar um gente para você dar estudo. E foi assim que ela começou. De repente, quando eu falei assim, não, tudo bem. Ela falou, marquei um estudo para domingo. Quando eu vi, tinha 4 pessoas para dar estudo. Era um médico, era uma fono, uma fisioterapeuta e um arquiteto. Bora. Desses 4, no final, todos se batizaram. Amém. Mas é assim, ela descobriu qual era a missão dela. É os bastidores. Você aí que está nos assistindo, por favor, entenda que você tem uma missão. A tua missão, às vezes, não é você estar na vitrine das coisas, mas é atender uma pessoa de uma forma oculta, você poder trabalhar nos bastidores. Você tem uma missão. Às vezes você não canta, eu não canto, pastor Márcio tem o dom da música. E de tocar ainda, né? De tocar. Rapaz, o cara consegue chupar cana, assoviar e ainda escrever a música. Ele tem um dom e eu não tenho, mas só que nós temos
outras coisas que Deus pode nos usar através disso. E como que a gente pode ser uma bênção para o mundo inteiro olhando para os nossos talentos através disso. E sabe o que me chama a atenção, pastor El e pastor Márcio? Deus, ele não vê a questão de dons, se você tem capacidade ou não. O que ele está vendo aqui é você ser uma testemunha. Testemunha todos nós podemos ser, disposição todos nós podemos ter. Tá bom? É isso que Deus está esperando de nós, né? Então, Abraão, ele se tornou uma bênção pela disposição que ele teve de servir. Tanto é que a lição aqui fala o seguinte: era parte do plano divino usar o patriarca Abraão, né, como um veículo para cumprir seus propósitos na terra. E Abraão obedeceu de acordo com a palavra do Senhor. Então, o que Deus quer de nós? Disposição para obedecer e confiar. Exato. E eu vejo, sabe, pastor, aí vão ser uma bênção. Que muita gente ainda não descobriu o seu dom porque não se envolveu na missão. Você só vai descobrir o seu dom, você que ainda não descobriu, quando você estiver envolvido na missão. Porque lá dentro da missão, Deus vai deixar claro para você qual é a habilidade que você tem, né, de uma facilidade que você tem para abençoar pessoas. E eu vejo que, a sua pergunta, né, eu vejo que essa união de dons fortalece a missão. Então, eu não sei cantar, mas um canta, o outro prega, o outro dá estudo bíblico e faz bem, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Essa união de dons fortalece a missão. E eu também entendo que o chamado, a aceitação do chamado é importante. Eu lembro que quando eu fugi durante muito tempo da minha vida do querer ser pastor e fazer teologia. E eu estava numa zona de conforto muito grande quando eu morava em Santa Catarina. Eu morava na praia, a 800 metros da praia, eu não pagava aluguel, eu tinha meu negócio próprio, eu tinha meu carro. Você acha mesmo que eu ia querer sair desse conforto para vir morar em São Paulo sem saber o que iria acontecer? Foi tipo Abraão, né? Mas quando eu resolvi aceitar o chamado, eu deixei tudo aquilo lá, que eu achava que me fazia feliz, e vim para cá, vim para São Paulo. Vim eu e a Priscila, minha esposa, com o nosso carrinho que a gente tinha lá, tinha um uninho, enchemos o carro e viemos embora para cá. Foi tipo, vai para uma terra que eu te mostrarei. E viemos para cá. Então, quando eu aceito o chamado, quando eu aceito sair da minha zona de conforto, eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Se eu quiser viver o extraordinário de Deus na minha vida, eu tenho que deixar Ele conduzir. E essa condução, às vezes, vai passar por caminhos desconfortáveis, né? Vai. Eu só preciso aceitar. Mas não é o caminho que vai moldar o meu caráter. Não são as situações externas que vão vir e mudar quem eu sou. E sim, eu acredito que fortalecer, né? E muitas vezes nessa caminhada a gente vai ficar fraco, mas como Paulo diz, é na sua fraqueza que Deus vai se manifestar. Aqui a lição, ela nos faz um paralelo muito interessante na parte de terça-feira, o chamado de Abraão. E aqui eu queria falar com você. Abraão, ele não foi perfeitinho no ministério dele. Saiu da parentela, foi lá, foi para uma cidade, foi para o Egito. De repente, Faraó olha para ele, olha para Sara, acha Sara bonita. Ele mente na situação, falando que Sara era irmã. Deus revela em sonho para o Faraó que ele era casado com Sara. E olha que a lição fala na parte de terça-feira. O trabalho missionário não é fácil. Ao mentir, Abraão só piorou as coisas. Felizmente, Deus é paciente e não rejeitou seu servo por o seu erro. E que, infelizmente, não seria o único que Abraão cometeria. É um conforto... É um conforto saber que, apesar de nossos erros, se não nos apegarmos ao Senhor com fé e submissão como Ele fez Abraão, nossos pecados e falhas são perdoados. Ele ainda pode nos usar para a missão. Apesar dos nossos erros e vacilações, Deus é paciente, Deus é perdoador e nos usa. Tem gente que olha assim, não, pastor, já fui longe demais, não tem como, não tem credibilidade. Deus, ele pode te usar da mesma forma. Basta você aquele que confessar seu pecado alcançará misericórdia. Se você se permitir ser usado, um instrumento por Deus, ele vai te usar, independentemente
do que você possa ter feito um dia no passado. Quer ver duas coisinhas assim que eu queria também compartilhar, pastor Léo e pastor Márcio, do chamado de Abraão, que Abraão saiu da sua terra, uma terra próspera, saiu da sua zona de conforto, com toda a sua segurança, e quando ele seguiu ali o chamado de Deus, houve fome naquela terra, naquele caminhar que ele estava indo, houve uma fome, tanto é que ele foi para o Egito. Essa é a primeira lição. Mesmo aceitando o chamado de Deus, isso não significa que vai ser um mar de rosas. Exatamente. Nós teremos as nossas dificuldades. Mas assim como Deus abençoou Abraão, assim como Deus conduziu Abraão, assim como Deus esteve acima das suas lutas, Deus também vai fazer o mesmo conosco. Essa é a lição. E a segunda lição é a seguinte: apesar dos erros de Abraão, Deus usou Abraão. E Deus pode nos usar também. Porque às vezes a gente tem aquele receio. Mas eu sou um pecador. Deus não vai me usar. Eu sou incapaz. Eu sou um zero à esquerda, como muitos falam. Opa, olha a situação de Abraão aqui. Ele mentiu Sem e não mentiu uma condições. única vez. Ele não seguiu corretamente o plano de Deus. Ele se alinhou lá a Agar, teve um filho que acabou não se tornando filho da promessa. Ele quis dar um jeitinho para Deus. Mas apesar de tudo isso, Deus usou aquele homem. Então Deus ele pode nos usar. O que Deus quer de nós é confiança, obediência e submissão. O senhor falando isso aí me fez talvez sintetizar tudo isso em uma frase que diz assim, né? Eu nunca vou alcançar a bênção final se eu não aceitar viver o propósito de Deus para mim. Exatamente. Existe uma bênção final. Só que nesse processo dessa caminhada vai ter bastante barreiras, vai ter vontade de desistir, vai ter vontade de eu desobedecer, de eu deixar de confiar. Então, a gente só precisa entender que o chamado de Deus não nos traz assim o conforto no processo. Em algum momento pode até trazer, mas o que Ele quer nos levar é para a bênção final. E eu penso que Deus é muito sábio, né? Ele quer, no final de tudo, o desejo maior de Deus é viver eternamente com a sua criação. E eu penso que a maior forma de isso acontecer é eu manter um relacionamento com Ele. E a melhor forma de eu me manter relacionado com Cristo é estando na missão a qual Ele me chamou. Com certeza. Volto a falar, né? Se eu não estou na missão, eu estou morto na fé. Então, eu tenho uma vida inteira para viver. Eu tenho uma vida só para viver, mas muitas vidas para salvar. Então Deus me chamou para algo muito maior. A minha vida hoje, que é uma única vida, ela tem que ser para o meu próximo, para o meu irmão. Para aquele Uma vida com propósito. Uma né? vida com propósito. E uma igreja com propósito. Exatamente. A parte de quarta-feira, a igreja primitiva e as zonas do conforto, eu acho muito legal aqui. O Espírito Santo incomodando Pedro para ir até Cornélio. Pedro Nossa, tendo verdade. que quebrar todos os seus preconceitos E medos, né? e medo para poder ouvir o chamado de Deus para uma missão. Eu acho interessante que quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro olha para Cornélio e fala assim: olha, eu não devia estar aqui não. Não era nem para eu estar aqui, né? E Cornélio olha para ele e ainda dá uma lição. Foi bom que você veio, porque o Espírito me falou que você deveria estar aqui. Então, assim, Pedro ele teve que tirar todo o seu preconceito. Às vezes nós temos que tirar nosso preconceito para pegar a mensagem. Às vezes a gente pensa que assim, não, porque não dá para pregar em tal lugar, não dá para poder fazer isso, a igreja tem as suas regras, não dá para modificar. Às vezes nós ficamos presos num tradicionalismo exacerbado. Nós pregamos para as pessoas, em vão seguir tradições humanas. A gente gosta sempre de usar essa frase para os outros de fora, nunca para dentro da igreja. Porque às vezes nos apegamos a tantas tradições que pessoas colocaram que impede a missão. Por isso que nós vemos um declínio, às vezes, de algumas igrejas morrerem de uma forma missionária, porque estão apegadas a tradições, pegadas à sua zona de conforto. Não tá do jeitinho que eu gosto, não quero que mude nada. Mas a igreja não é minha. Não é a minha vontade que tem que operar. Tem que ser a vontade de quem? De todos. Eu lembro quando rapidinho aqui pra gente
entrar no ensejo final, eu era pastor aqui na Zona Norte de São Paulo e de repente, e nessa igreja tinha bateria. E não, e o pior de tudo, era um ambiente legal, uma igreja muito jovem. E começou a ter algumas questões da bateria. Não é que teve um nicho de 5 pessoas que não gostava, falava que a igreja não gostava. E ali eu comecei a fazer um mutirão de visitas com os irmãos, para os irmãos. Falei, irmãos, como é que tá a questão da igreja? Aproveitei para conhecer os irmãos e também para saber. A minha maior preocupação era nossos irmãos que eram idosos. Os irmãos idosos chegaram numa conclusão assim, pastor, eu vejo que a bateria me incomodou já. Mas eu vejo que tem muita gente vindo à igreja. Eu não estou fazendo apologia de instrumento, de nada. É que eu quero mostrar para você. Às vezes nós endemonizamos as coisas pelo nosso gosto. E não é a questão. Assim, o irmão que toca, ele faz muito bem isso. E eu vejo que é a missão, porque ele está ensinando fulano, beltrano, ciclano. E essas pessoas começaram a vir na igreja depois disso. Eu falei assim, pastor, por mim tem que ficar. E eu fiquei olhando para pensar, parando para pensar, falei, poxa, a irmã saiu da zona de conforto dela. Zona de conforto do quê? De achar algo peculiar para ela, que tem que ser o certo, e ela pensar no próximo como algo que fosse fundamental. Eu não estou entrando em mérito de gosto musical, mas ela deixou de fazer com que aquilo que é um gosto pessoal se tornasse o que é relevante na vida dos outros. Algumas coisas elas acontecem na nossa vida, assim como aconteceu com Pedro, né? E você falando isso aí me vem à mente para que as situações vão permitir eu entender a expansão do evangelho. Então, na mente de Pedro, o evangelho era aquilo ali, ó, fechadinho. Aí ele vem, agora o Espírito vem e mostra para ele, não, filho, o evangelho não é só para judeus, não é só para esse povo específico. O meu evangelho, a minha mensagem, a qual, né, faz parte da missão, tem que ser para todos. Então, algumas situações em nossa vida, aí na tua igreja, pode ser que Deus esteja usando alguma situação para mostrar para você, olha, dessa forma, o meu evangelho vai expandir. E você tem que entender isso, que eu acredito que foi o que aconteceu com essa irmã que você comentou. A questão da bateria, ela entendeu que, se bem usada, também serve para adorar. E está trazendo mais pessoas para Cristo, porque daí um se interessa em tocar, o outro vai lá, ensina de graça, ajuda e tal, e você começa a fomentar isso na igreja. E também é a missão do menino, né? É o dom que Deus deu para ele, tocar. É porque é o seguinte, Pedro, ele estava tendo realmente ali uma luta pessoal, né, um preconceito. Ele não queria sair da zona de conforto. Porque, veja bem, estando na zona de conforto para ele, era mais fácil, por exemplo, ele converter judeus. Com certeza ele não teria algum tipo de problema, talvez, para liderar esses judeus ali na igreja. É tipo só falar para quem eu amo e quem me ama. É fácil. É fácil. Para quem me apoia, tá tudo certo. Exatamente. Agora, ele trazer gentios com outra cultura que podia querer mudar ali a maneira como ele pensava, então ele criou ali essa barreira, que na verdade é um preconceito. E às vezes nós temos assim, pastor, acho que é melhor a gente ficar aqui só entre nós, certo? Não vamos fazer essa união com o distrito, um exemplo, trazendo para nós aqui outras igrejas. E pastor Léo, tão tranquilo aqui, eu tive um problema uma vez numa igreja, que na verdade a pessoa não queria sair da sua zona de conforto e ao mesmo tempo eu senti que ela era cheia de preconceito. Comecei a fazer assim bastante batismo distrital. E uma vez uma irmã chegou, pastor, por favor, pastor, não faça mais batismo distrital aqui. Mas eu falei, mas por quê, irmã? Olha, pastor, olha a sujeira que fica aqui depois. Olha a sujeira, eu tenho que ficar limpando isso aqui. Eu falei, irmã, a senhora vai ter que acostumar, que a gente vai fazer muito batismo distrital. Ou a senhora deixa o cargo, ou a senhora vai ter que aceitar. Na verdade, muitas vezes a gente tem isso na igreja. A pessoa, ela pensa ali que a sua geografia é a mais importante, ninguém pode entrar e sai ali da sua zona de conforto. É preocupante assim isso, era né? a vida de Pedro. E graças a Deus ele atendeu o Espírito Santo. Então nós temos que atender o chamado do Espírito, né? E é onde que a gente entra na parte final da nossa lição de quinta-feira. Comece de onde você está. Não é de onde você não está.
é no lugar onde você se encontra. Olha que a lição fala. A partir de onde estamos, podemos ser chamados a ir a outras áreas para alcançar diferentes grupos sociais, étnicos e religiosos. Se pertencermos a determinado grupo étnico ou linguístico, pode ser muito mais fácil testemunhar ali devido às barreiras culturais mínimas a se transpor. No entanto, a grande comissão de Jesus nos diz que, como somos suas testemunhas, sair da zona de conforto e investir nossos recursos em tais grupos de pessoas é crucial. Eles também precisam da mensagem de Jesus. Todo mundo precisa. Que mensagem maravilhosa que a gente podemos levar para as pessoas. Comece de onde estamos. Como que a gente pode fazer isso para a gente terminar a nossa lição? Para as pessoas. Irmão, comece de onde você está aí. O que você está fazendo para Cristo? Eu vejo, assim, para encerrar minha parte aqui, que a missão ela é composta de algumas coisas. Então, ela é composta das mãos que levam, dos joelhos que oram, das mãos que dão, dos joelhos que oram e dos pés que levam. A gente tem que começar de onde nós estamos, sim. Mas se Deus te der a oportunidade de ir além, eu quero ir além para falar de Jesus. Vá. Então, se você pode ser joelho que ora, mão que doa ou pés que vão. Você pode escolher onde você quer ficar dentro da missão de Cristo, né? E, claro, começando de onde você está e para expandir o evangelho aonde Deus mandar, né? É porque é o seguinte, quando nós começamos onde nós estamos, é tudo mais fácil para nós. Temos ali amigos que vão nos compreender, temos familiares, e nós iremos exercitar a nossa missão ali. Sim. Começa pequeno, né, pastor? Começa pequeno. Se a gente erra, o nosso amigo vai compreender o nosso erro. Os nossos familiares vão compreender. E a gente vai tendo mais maturidade. Eu entendo isso. Deus, Ele quer que tenhamos mais maturidade para atingirmos mais pessoas lá na frente. Nos levar para outro nível. E outro nível. Além mar, por exemplo. Tá? Então, Deus está querendo exercitar a nossa experiência. E aonde eu termino aqui dizendo para você, eu, você e a todos esse mundo temos uma missão. Essa missão é pregar Jesus até que Ele volte. Amém. Mas isso só vai acontecer se estivermos dispostos. Que você coloque os pés aí no caminho para poder pregar a mensagem de Jesus. Dobre os seus joelhos para poder se consagrar. Toque vidas através de suas mãos. Exatamente. E permita ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele quer te usar para tocar vidas e transformar corações. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana repleta nas bênçãos do Senhor. Mas, acima de tudo, que você possa ter teu coração na missão de Deus. Vamos terminar com uma oração, Pastor Márcio? Pode orar por nós? Oremos. Grande Deus e Pai, nosso Criador, aquele que traçou aí uma missão para nós. Pai querido, nos ajude, nos empodere através do Espírito Santo para realmente sermos canal de bênção na vida do nosso próximo, daquelas pessoas que estão perto de nós. E também aqui, Pai querido, motive corações a entender o seu chamado e que ninguém tenha dúvida daquilo que foi chamado para fazer. Em nome de Jesus agradecemos tanto amparo, tanto amor, carinho e cuidado que o Senhor nos dá. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado porque você esteve aqui conosco. Que Deus te abençoe e te proteja e que você, nessa semana, coloque a tua missão. Vou levar a mensagem de Jesus para quem precisa, tá bom? Que Deus possa resplandecer a bênção dele sobre a tua vida e que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.